Na aula passada, a gente tratou sobre os conceitos de espaço vetorial e subespaço vetorial. Então, hoje o que a gente vai fazer é falar sobre o que é uma base para o espaço vetorial. Então, um ponto de partida interessante aqui para a gente é o seguinte, né? Imagine que a gente tem, então, um espaço vetorial, que eu vou chamar aqui de E, é a notação que a gente tem utilizado, né? Então, E é o nosso espaço vetorial. Tá? E eu vou tomar, dentro desse conjunto E, eu vou tomar alguns elementos aqui, que eu vou chamar de V1 até Vn, tá? Então, esse conjunto aqui, ele está contido no espaço vetorial E, tá certo? E a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte, né? Esse conjunto não necessariamente ele é um espaço vetorial. Ele simplesmente é um conjunto de elementos que pertence a esse espaço vetorial, mas ele não necessariamente é um espaço vetorial. Tá? Mas eu quero fazer a seguinte pergunta. E se eu tomar todas as possíveis combinações lineares desses conjuntos, desses elementos que estão aqui dentro, né? Então eu vou montar aqui o seguinte espaço vetorial, seja, vou chamar S, né, igual, né, a V pertencente a E, né, tal que V é igual a alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa-N Vn, tá certo? Então, quer dizer, na verdade, o conjunto S agora, ele é o conjunto de todas as possíveis combinações lineares aqui dos conjuntos, dos vetores V1s, Vn, né? Aqui eu vou colocar também uma outra condição, alfa-i pertencente aos reais, tá? Então, o V ele vai ser vai ser um elemento aqui do E. Por que ele vai ser um elemento do E, né? Porque o V ele é a combinação linear desses elementos aqui. E a gente sabe que como a gente está num espaço vetorial, né, como o V1, o Vn, todos eles estão aqui dentro, né? Então a combinação linear deles está ali dentro também, né? Então o alfa1 V1 mais alfa-N Vn, né? Tá ali dentro também. Então eu vou colocar dessa forma aqui, né? E alfa-i pertence a E, tá? Ao conjunto dos números reais. Então, eu estou tomando esse conjunto S, tá? Esse conjunto S, ele vai ser chamado de conjunto gerado, né? S, então vai ser o conjunto gerado por esses vetores aqui, né? Tá certo? E a primeira pergunta que eu posso fazer em relação a esse conjunto aqui é se S é um espaço vetorial, tá? Então eu vou fazer essa pergunta aqui. S é um espaço vetorial? Tá certo? Vocês vão ver onde eu vou querer chegar com essa linha de raciocínio, tá? Então a primeira pergunta, S é um espaço vetorial? Como é que a gente prova que S é um espaço vetorial, né? No caso aqui, né, eu poderia até ser mais específico, né, já que eu sei que o S ele está contido aqui no E, né? O S está contido no E. Eu poderia ter perguntado assim: ele é um subespaço vetorial de E, né? E a gente sabe que três condições caracterizam aqui, né?
A primeira é que se eu pegar então aqui, né, um V e um W pertencente a S, o elemento V mais W também tem de pertencer a S, né? Essa é a primeira condição. A segunda é que se V pertence a S, né, e alfa pertence aos reais, desculpa, alfa pertence aos reais, então o que acontece aqui, né? Isso implica que alfa vezes V pertence a S também. E a terceira condição é a condição de o zero pertencer a S, né? Então, vamos ver aqui a primeira condição, né? O que a gente sabe é o seguinte, V pertence a S, isso implica que existem, né, alfa 1 aqui, alfa n's pertencentes aos reais, né, tais que esse V aqui, ele pode ser escrito da seguinte forma, ó, alfa 1 V1, né, mais alfa 2 V2, mais alfa n Vn, né? Então é isso aqui, né? A gente pode escrever dessa forma aqui, alfa n Vn, né? Se eu digo que o W pertence a S também, isso significa que existem outros números, não necessariamente alfa 1, alfa n, né? Então eu vou chamar aqui de beta 1, beta n, né, que pertencem aos reais, né, tais que o W, ele também vai ser escrito assim, ó, isso é o que é importante, né, o que é importante aqui é que tanto o V quanto o W, eles são escritos, né, como uma combinação linear dos VIs, né? Então aqui os coeficientes aqui são os alfa-Is, aqui são os beta-Is, né? E isso ocorre, tá? Agora a pergunta é a seguinte, será que quando eu fizer V mais W, né, eu consigo escrevê-los como sendo uma combinação linear desses VIs aqui? Tá, mas eu sei que quem é o V, né? É alfa 1, V1, né? Mais alfa N, Vn, né? E eu sei que quem é o W, né? É beta 1, V1, né? Mais beta N, Vn, tá certo? Então, o que acontece aqui, né? Só puxar isso para cá. Eu posso escrever o V, isso implica que o V mais W, ele pode ser escrito de que forma? Olha aqui, tem o V1 aqui e o V1 aqui. Eu vou colocar o V1 em evidência, né? E se eu colocar então vai ficar alfa 1 mais B1, né? V1 mais aqui, né, alfa 2 mais V2 mais beta 2 vezes V2 até quem? Até alfa n mais beta n vezes Vn, tá certo? Então observe o seguinte, que para pertencer a esse conjunto S aqui, eu tenho de conseguir escrever o termo, né, dessa forma. É por isso que quando eu falei que o V pertence ao S, eu tenho de escrevê-lo como função aqui, né, do V1 do Vn. O W, a mesma coisa, né? Por isso que eu escrevi o W aqui, ó, como função do V1, né, da soma do V1 até o Vn aqui. E aí, para provar que o V mais W também pertence a S, eu tenho de escrevê-lo como uma combinação linear, né, do V1 até o Vn, né? E foi isso que a gente mostrou. Por quê? Porque eu sei que aqui, então, alfa I mais beta I pertence aos reais, né? Então, no fundo, eu consigo mostrar que esse elemento aqui, né? Deixa eu só abrir um espaço aqui, né?
ele pertence então ao espaço S, né? Tá certo? E aqui com certeza o Fi mais beta I, né? Ele pertence aos reais, tá certo? Então essa primeira propriedade aqui, ela está provada, tá certo? A segunda propriedade, eu vou colocar assim, depois a gente prova. O mais fácil é a terceira, né? É direto a terceira, mas a segunda, então essa aqui é a primeira, tá? A segunda, que é essa aqui, a gente sabe o seguinte, né? Que o V pertence a S, né? E a gente está querendo saber então se o alfa V pertence a S. Bem, mas para eu provar que esse vetor pertence a S, eu só preciso provar que ele pode ser escrito, né, como combinação linear do V1, Vn, né? Então, mas eu sei o seguinte, né, que o V é quem, né? É alfa 1 V1, né, mais alfa n Vn, né? Então, o que acontece se eu tomar alfa vezes V, né? Vai ficar alfa vezes alfa 1 V1, né? Mais alfa vezes alfa 2 V2, mais alfa n Vn, né? Então, ó, cada um desses termos aqui, tá certo? Vai ser, digamos, eu vou chamar isso aqui de gama 1, né? Vou chamar esse aqui de gama n, tá certo? O que importa é que no final das contas lá, eu vou poder escrever isso assim, ó, gama 1 V1 mais gama 2 V2 mais gama n Vn. Então pronto, está provada a segunda condição, né? E a terceira eu vou colocar aqui, tá certo? Deixa eu colocar mais para cá, né? A terceira é que o zero pertence ao S. Mas por que o zero pertence ao S, né? Porque como os alfa-i's aqui eles são quaisquer, né? Ó, alfa-i pertencente aos reais. São todas as combinações lineares aqui dos vetores V1, Vn, né? Tá, por que eu não tomo então, né? Já que estou escrevendo assim V como sendo alfa 1 V1, né? Mais alfa n Vn, né? Por que eu não tomo então alfa i igual a zero para todo i, né? Porque aí o meu vetor vai ficar assim, né? V igual 0 vezes V1, né? Mais 0 vezes V2, mais 0 vezes Vn. Isso aqui tudo é igual a zero. Ou seja, né? Esse vetor zero aqui, ó, eu estou conseguindo escrevê-lo, né? Como uma combinação aqui dos Vn's. Logo ele está lá também. Tá? Então esse é um fato interessante aqui, né? Um fato interessante no seguinte sentido, né? Deixa eu só... quando eu tenho um espaço vetorial qualquer, se eu tomar qualquer subconjunto aqui, né? Como eu falei, né? Se eu tomar V1, V2, V3, né? Isso aqui contido em E, né? Quer dizer, todos esses, o V1 pertence a E, né? O V2 pertence a E, o V3 pertence a E, né? Então tudo pertence a E. E aí, se eu tomar o conjunto, né? Como é que vai ser esse conjunto S, né? O conjunto assim, ó, como eu falei, né? Vai ser V pertencente a E, né? Vai ser tal que esse aqui o V é assim, ó, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2, né, mais alfa n Vn, né, e o alfa i aqui pertencente aos reais. Então é interessante isso, né, que esse S aqui gerado dessa forma, ele é um subespaço vetorial de E, tá certo?
ele é um subespaço vetorial de E, né? E todos os elementos dele são escritos dessa forma aqui, né? Alfa1 V1 mais Alfa2 V2 mais... Então eu digo que S é gerado por E, tá certo? Mas eu não posso garantir nada quanto ao E em si, né? Quer dizer, esses três vetores aqui, eles geraram esse subespaço, né? Mas eu não posso garantir que eles gerem esse espaço vetorial todo, tá? Mas vamos pensar então nessa questão, tá? E aí vem o conceito de base, tá certo? Então, eu vou colocar assim, definição, né? Eu vou dizer assim, V1, tá certo? Olha aqui, agora olha como é diferente, né? V1, Vn, né? É uma base para E, se todo elemento de E, puder ser escrito como, né? Eu vou chamar aqui todo elemento V, né? Aqui todo elemento V puder ser escrito como V alfa 1 V1, né? Mais alfa N Vn, tá certo? Então, a base em si, né? A princípio, eu não sei quantos elementos vão ter lá na base, tá? Princípio, e isso é uma questão importante, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Quando eu tenho aqui o espaço vetorial, né? Uma questão que já surge na cabeça da gente, né? É justamente achar uma base de E. Por quê? Porque se a gente achar uma base de E, qualquer elemento do conjunto E, ele vai poder ser escrito em relação a essa base, tá certo? Então, a gente vai enunciar aqui, inclusive, um outro conceito aqui que é de dependência linear e independência linear, né? Que ajudam nessa busca aqui de a gente achar uma base aqui para ele, tá? Então eu vou botar aqui uma definição também, né? V1, Vn, né? É um conjunto linearmente independente se alfa 1 V1 mais alfa n aqui Vn, né, foi igual a zero, então alfa 1 é igual a alfa n, que é igual a zero, tá certo? Então, essa definição está dizendo o seguinte, né, que se eu tomar esses conjuntos aqui, esse conjunto, né, de elementos aqui do E, tá certo? Esse conjunto sim vai ser chamado de linearmente independente, LI, né, se ao fazer essa soma aqui desses vetores, né, essa combinação linear aqui igual a zero, então a única possibilidade que eu tenho de que isso aqui seja igual a zero é que todos esses coeficientes aqui, ó, eles sejam também iguais a zero,
tá? Isso me define um conjunto linearmente independente, né? E só para a gente ter a noção, né? Por que a gente está falando aqui de conjunto linear? Porque a gente pode ter também o conjunto, né? Definição aqui, né? FV1, Vn linearmente dependente, né? Se um dos vetores, né? Vetores puder ser escrito como uma combinação linear dos demais, tá certo? Então, por exemplo, olha só o que eu estou querendo dizer, né? Imagina aqui que eu consiga escrever aqui o vetor V1, né? Da seguinte forma, né? Eu escrevo esse vetor V1 como sendo beta 2 V2, né? Mais beta 3 V3 mais beta N Vn, tá certo? Então, isso aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse vetor V1 ele é uma combinação linear do V2 do Vn, né? Então eu não posso dizer que esse conjunto aqui é linearmente independente. Nesse caso aqui, esse conjunto vai ser linearmente dependente, tá? E aqui é fácil de ver, olha só que interessante, né? Pensando nessa definição que eu dei aqui em cima. Porque se eu consigo escrever o V1 assim, né? O que eu estou dizendo se eu fizer isso aqui, ó? V1 menos beta 2 V2, né? Menos beta N Vn é igual a zero, né? Tá certo? Eu estou dizendo que eu consigo escrever, né? Olha só, essa combinação linear aqui. Aqui, qual é o coeficiente que está aparecendo aqui multiplicando o V1? É o 1, né? Tá certo? E observa o seguinte, lá quando eu tinha LI, né, linearmente independente, sempre que acontecia isso aqui, né, de todos esses aqui serem iguais a zero, né, então o que acontecia? Todos os coeficientes aqui, ó, o alfa 1, o alfa 2, o alfa n, todos eles tinham de ser o quê? Tinham de ser iguais a zero, tá certo? E aí, olha só o que a gente está mostrando aqui, né? Porque eu não posso garantir nada em relação ao beta 2, né? Assim, o beta 2 ele pode ser o alfa 2 para mim, né? O menos beta 2 pode ser, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que isso aqui, ó, essa igualdade aqui, ficou ruim, né? Deixa eu só dar uma corrigida aqui, certo? O que eu estou querendo dizer é que essa soma aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Essa soma aqui, eu posso escrever assim, ó, 1 vezes V1 mais alfa 2 V2, né? Mais alfa N Vn igual a zero, né? Claro que então, quem é o alfa 2, né? O alfa 2 é o menos beta 2, né? Quem é o alfa N, né? Quem é menos beta N, tá certo? Então, olha só, eu consigo escrever isso aqui nesse formato e aí tudo bem, né? Eu não sei se talvez o alfa 2 seja zero, talvez o alfa z
Mas uma coisa eu consigo garantir. Olha quem é o coeficiente aqui do V1, né? Que seria o alfa 1, né? O alfa 1 ele é igual a 1. Ele é diferente, né? Ele é diferente de zero. Então, já não satisfez essa condição aqui, tá certo? Por isso que toda vez que eu consigo escrever um vetor como combinação linear dos outros, aquele conjunto ele não é linearmente independente, tá certo? E por que eu tô escrevendo, por que eu estou fazendo esses dois conceitos, né? É porque quando eu estou em busca de uma base para um espaço vetorial, não faz muito sentido eu pegar um conjunto que seja LD, tá certo? Então achar uma base, né? Então, a pergunta é, faz sentido ter uma base com vetores LD? Não. A resposta a essa pergunta é não. Por quê? Porque, digamos aqui, né? Olha aqui o que eu estou falando, né? Eu estou querendo encontrar, digamos assim, um conjunto mínimo de vetores, né? Que gere todos os outros, né? Então, por exemplo, suponha aqui, né? Nesse caso aqui, que esses V1s e Vn sejam linearmente dependentes, né? Dependente aqui, né? Suponha que eles sejam linearmente dependentes. Quem que eu poderia descartar para essa base aqui? Eu posso descartar o V1, né? Tá certo? Por quê? Porque ele, na verdade, é redundante, né? A pergunta que eu faria agora aqui é o seguinte, né? Nesse caso aqui que eu consegui escrever o V1 como função do V2, do Vn, né? Eu pensaria na minha base agora algo desse tipo, né? O V2 até o Vn, tá certo? Eu excluiria o V1 aqui, tá? E aí a pergunta que eu faria novamente é, será que agora, excluindo o V1, isso aqui é linearmente independente, né? Se for linearmente independente, então o que eu vou dizer é o seguinte, eu vou conseguir gerar um espaço aqui e a dimensão desse espaço aqui vai ser n-1, porque eu tenho n-1 vetores, né? Se fosse aqui, ó, todo esse conjunto LI, a dimensão desse espaço seria n, porque eu teria n vetores linearmente independentes ali, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Se eu for definir formalmente definição aqui, né? Base de um espaço vetorial, né? Base de um espaço vetorial. Então eu definiria assim, a base, né? A base de E é um conjunto de vetores linearmente independentes, né? Que geram E, tá certo? Que geram E, ou seja, né? Vou botar assim, ou seja, né? Dado V pertencente a E, né? Existem alfa 1, alfa n, né? Pertencentes a R, né? Tais que V eu posso escrever como sendo alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn, tá? Então isso aqui, nesse caso, né? Nesse caso, bom, aqui V1 Vn
nesse caso, V1, Vn formam uma base para E, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho uma base para E, além disso, né? Além disso, disse que a dimensão, né? A dimensão de E é igual a N, tá? Então, assim, a dimensão do espaço vetorial, tá certo? Ela é um número de vetores que compõem a base desse espaço vetorial, tá certo? Então, no caso aqui, eu tenho uma dimensão N, porque eu tenho N vetores nessa base, né? E como eu falei, né? Por que eles são LI, né? É porque se fosse LD, então um desses aqui ia ser escrito como combinação linear dos outros, né? Então, ou V1 ou V2, e aí sairia da base, né? E a base não teria N vetores, teria N-1, se fosse o caso, né? E aí eu teria uma dimensão de N-1 também, tá certo? Então, eu acho importante falar sobre isso, né? Porque aí a gente pode tratar da questão das transformações lineares também, porque a gente sabe que as transformações lineares, então deixa eu ir um pouco mais adiante aqui, né? As transformações lineares, né? São transformações que elas ocorrem, né, de um espaço vetorial para outro, tá? Então, eu vou chamar aqui de E, né? O E é um espaço vetorial, tá certo? E é um espaço vetorial. E o F também é um espaço vetorial, né? E T é linear, né? Essa função que vai ser chamada de uma transformação linear, se duas condições forem satisfeitas, né? Tx mais y for igual a tx mais t de y, tá? E a segunda condição é que alfa, né, t de x, né, seja igual a t alfa x, tá? Então, a gente tem essas duas condições aqui para a gente estar lidando, né, com uma transformação linear, tá? E em sendo uma função, né, quer dizer, a transformação linear ela é uma função, mas uma função com essa característica específica, né? Ela tem que satisfazer a essas duas condições aqui, tá? E então a gente sabe, né, que se você tiver uma função satisfazendo isso, ela tem algumas propriedades que são interessantes também, né? Uma dessas propriedades que a gente inclusive demonstrou, eu não vou fazer isso aqui, tá? É que, por exemplo, se eu tomar a imagem de T, né? A imagem de T, né? Quem é a imagem de T, né? Vai ser todo elemento desse conjunto F aqui, né? Ela está contida lá em F, né? Que está associado a algum elemento em E, né? Então a imagem de T, a gente mostra, né, que isso aqui é um subespaço, né? Um subespaço vetorial de F, né? E também um outro subespaço interessante que a gente viu, agora já associado mais ao E, é o chamado núcleo de T, tá certo? Que vai ser um subespaço
que vai estar contido agora em E, né? Que é um subespaço de E, tá certo? Então, a gente demonstrou isso, né? Que tanto esse núcleo, né? E quem é o núcleo, né? Se a gente for definir o núcleo, né? Ele vai ser, eu vou chamar aqui V pertencente a E, né? Tal que T de V é igual a zero, né? Então, esse seria um núcleo. Os elementos aqui que estão em E, que são levados ao zero, né? Lá no espaço vetorial F, tá certo? Então, a gente sabe, por exemplo, né, que numa transformação linear, uma observação, né, uma OBS aqui, é que o T de zero é zero, tá certo? Isso é fácil de mostrar, né? Por exemplo, essa propriedade aqui, né? Se o alfa, né? Se a gente fizesse alfa igual a zero, né? Isso implica que aqui vai ficar alfa vezes t de x, né? Que é igual a t de zero vezes x, né? Então aqui vai dar zero, né? Isso aqui é zero, que é igual a t de zero, né? Aqui dentro também vai dar zero. Então a gente sabe disso. Então olha só, esse conjunto aqui ele é não vazio, tá? Então a gente sabe que isso implica que o zero pertence ao núcleo de t, né? Tá certo? A transformação t, ela sempre vai levar o zero, o elemento nulo desse espaço vetorial aqui E, no elemento nulo desse espaço vetorial E. Logo, ela é um conjunto não vazio, né? Tem pelo menos o zero ali. Tá? Pode ter mais elementos aqui? Pode. Né? Pode ter mais elementos aqui dentro. Tá? Agora, só uma pergunta, né? Em cima do que a gente tinha feito ali falando sobre bases, né? Por exemplo, vamos supor que núcleo de T, vamos pensar em termos aqui desse conjunto, olha só. Vamos supor que a gente tem uma aplicação linear, né? Que o núcleo de T seja só o zero, tá? Que o único elemento, né, que tem imagem zero seja o próprio zero, né? Isso aqui, pelo que eu disse aqui, né, que a gente provou, é um subespaço vetorial, né? É um subespaço vetorial, tá certo? E qual a dimensão, né? A pergunta aqui é a seguinte: a gente escreve para saber a dimensão do espaço vetorial isso aqui, ó. Nesse caso, a dimensão desse espaço vetorial é zero, né? É como se ele o vetor nulo aqui, né, é quem gerasse esse espaço aqui, e a gente diz então que a dimensão desse espaço vetorial é zero, tá certo? É só para relembrar aqui, né? A dimensão já desse espaço aqui, ó, da imagem de T, já é um pouquinho mais difícil, né? Esse aqui também, né? Se não tiver só o zero, aí já dá mais um trabalhinho para a gente achar, tá? Depois a gente vai fazer uns exemplos, né, em aula sobre isso aqui, tá? Para ficar mais palpável. Mas o que eu queria falar também, né, é porque a gente está andando, está caminhando na direção de ter funções, né, de números reais. É essa nosso objetivo aqui para a gente estudar derivadas, esse tipo de coisa, né? E o interessante de a gente tratar de transformações lineares, né, como eu já falei, é porque as transformações lineares elas são um caso especial de funções, né? Então a gente primeiro estuda esse tipo de funções aqui, que é um tipo de funções
bem simples, né, que só estão aqui as transformações lineares, né, e depois a gente generaliza isso para o cálculo, né, a gente lá vai trabalhar com coisas do tipo do R em R, né, funções de R em R, mas esses conceitos que a gente está falando aqui, por exemplo, da imagem de F, né, quem é a imagem de F, né, quem é o domínio, né, quem é o domínio da F, aqui no caso são os reais, né, quem é o contradomínio da F, né, são os reais também, né, quem é a imagem da F aqui, né, a gente poderia escrever assim, tá certo? Então, a gente vai caminhar nessa direção. Mas antes de a gente chegar aqui, então, eu queria falar mais alguns conceitos que se aplicam a esse tipo de coisa aqui, tá certo? Porque o negócio é o seguinte, quando a gente está lidando com funções, né, uma preocupação que a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui o conjunto de saída e o conjunto de chegada, tá? Então esse aqui é o meu E, eu vou chamar de E e F também, tá? Faz de conta que esse aqui também é o meu E, né? São espaços vetoriais, não tem problema, tá? A gente já sabe, né, que para ser função, duas condições têm que ser satisfeitas, né? A primeira delas é que não pode sobrar nenhum elemento aqui no conjunto E, né? Todo elemento aqui no conjunto E, ele tende a achar um correspondente aqui no conjunto F, né? Não tem problema, por exemplo, se eu tiver dois elementos aqui, né, tendo o mesmo correspondente aqui, tá certo? Essa era até a discussão que a gente estava fazendo em relação ao núcleo, o núcleo de T, tá certo? Por quê? Porque imagina, né, que o núcleo de T aqui, ele tenha mais alguém aqui dentro, né, que além do zero, né, ele tenha mais um vetor V aqui, né. Se isso está acontecendo, é porque então aqui o vetor zero está sendo levado aqui no vetor zero, mas também eu tenho um vetor V que é diferente do zero, né, e que está sendo levado lá no zero, tá certo? Então, isso pode acontecer. O caso de um núcleo de T ter só o zero, né, é um caso muito particular, como a gente vai ver aqui, tá certo? Mas o que não pode acontecer então, né? Não pode sobrar ninguém aqui e também não pode, né, de eu ter aqui, no caso, não, nem precisava desse, né? É esse caso aqui, né? Por exemplo, eu ter esse vetor aqui com duas correspondências aqui lá no F. Isso aqui não pode acontecer, tá? Então, dito isso, né, com isso em mente, onde que eu estou querendo chegar, né? Que a gente pode tentar ser mais rigoroso com esse conceito de função, né, de transformação também, mantendo, claro, o conceito de função. Tá? Em que sentido? Suponha que eu fale assim agora, olha, eu não aceito mais esse tipo de comportamento aqui, tá? Que dois vetores diferentes, eles tenham a mesma imagem aqui, tá certo? Então, eu vou dar um nome especial para esse tipo de aplicação linear, tá? Então, T aqui é linear, né, direitinho, né? Mas eu vou dizer o seguinte agora, T é injetiva se, né, T de x for igual a T de y, se somente se x for igual a y, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Vou apagar de novo aqui o meu exercício, o meu exemplozinho aqui, né? Vou colocar aqui de forma geral, né?
Então, olha só, eu tenho aqui x, né, e y, são elementos aqui claro, né, aqui x e y pertencentes a E, tá certo? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, se esse x aqui for diferente desse y, se eles forem pontos distintos aqui, eles não vão poder chegar aqui no mesmo lugar, né? O t de x aqui, esse pontinho aqui, ser tanto o t de x quanto ser o t de y, tá? Então, eu excluo essa possibilidade a partir de agora, ao chamar uma aplicação linear de injetiva, tá certo? Então, ó, T injetiva se para todo aqui, né? X, Y. Posso até tirar esse parênteses aqui, né? Para todo x, y pertencentes a E, né? Para todo x, y pertencente a E, né? Então, t de x é igual a t de y, se somente se t de x for igual a y, tá certo? Então, isso aqui vai me dar uma função injetiva. Quando a gente está lidando com funções aqui, funções sem serem linear, esse conceito existe também, tá certo? E, quer ver, deixa eu dar um exemplo para vocês de uma função injetiva e uma função não injetiva, né? Vou pegar aqui uma não injetiva, tá? Uma função aqui, exemplo, deixa eu colocar aqui, função não injetiva, né? Função não injetiva, tá certo? Se eu pego uma função assim, ó, f de R em R, né? Então aqui é função, tá? Eu vou pegar algo que não é necessariamente linear, tá? Essa aqui, x ao quadrado, tá? Olha só o que acontece com essa função aqui, né? A gente sabe que o gráfico dessa função, ela é assim, ó, né? É uma parábola, né? Então, olha só o que acontece aqui, né? Vamos supor aqui que eu olho aqui para o valor de f de x, né? Estou olhando aqui então no eixo y, né? Aqui no eixo y, tá? E aí eu faça y igual a 1, né? Y igual a 1. O que eu observo é o seguinte, ó, eu tenho dois valores de x, se eu fizer x igual a 1, né? F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Né? Se eu fizer x igual a menos 1, né? Eu tenho que f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é 1 também, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha só, eu tenho aqui tanto o x igual a 1, quanto o x igual a menos 1, eles estão sendo levados, né, no mesmo valor aqui do 1. Né? Então, é como se fosse aqui, né, se eu estivesse aqui fazendo meu gráfico aqui usando a representação de Venn, né? É como se eu estivesse falando assim, olha, esse x aqui, né? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho, né? A anotação aqui, né? Deixa eu botar assim. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, aqui, né? Então eu tenho o 1 e aqui o menos 1, né? Lá no conjunto de saída, né? No E. E eles estão sendo levados aqui no mesmo ponto de chegada, que é quem? Que é o 1. Né? Então, é justamente isso que eu não quero em relação a uma função injetiva, tá certo? Então, essa função aí, ela é não injetiva, né? Deixa eu dar um exemplo agora de uma que seja injetiva, né? Na reta aqui,
tem um critério muito simples para você, quer dizer, se a gente está tratando aqui, né? Função injetiva, né? Então, por exemplo, eu vou passar esse critério para vocês, né? Se eu tiver uma coisa assim, ó, f de x é igual a 3x mais 1, né? Tá certo? Então, o que eu posso ver é o seguinte, né? Vou pegar aqui dois pontos, né? Vou pegar dois pontos arbitrários, x, né? X pertencente a R, né? E y pertencente a... Vou pegar x1 e x2, tá? Para não confundir ali o y, né? Pegar x1 e x2, tá certo? Aqui x2 pertencente a R também. Então, o que acontece se eu fizer o f de x1, né? Ele vai ser 3 de x1 mais 1, né? E o que acontece se eu pegar o f de x2, né? Ele vai ser 3 de x2 mais 1, né? E quando que isso aqui, ó, vai ser igual a isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual a isso se somente se, né? 3 de x1 mais 1 foi igual a 3 de x2 mais 1, né? Mas isso aqui ocorre se somente se, né? Ó, eu posso cancelar esse 1, 3 de x1 foi igual a 3 de x2. Mas isso ocorre se só se eu posso cancelar esse 3 com esse 3, né? x1 foi igual a x2, ó. Então é exatamente o conceito, né? O conceito para mim aqui de função injetiva, né? Ó, é que isso aqui é igual a isso aqui, ó, né? Ó, fx1 é igual a fx2, ó. Aqui é porque eu falei em t, né? Mas eu poderia também ter tomado aqui, ao invés de x e y, né? Ter x1, x2 pertencentes a e, né? E aí como seria o meu conceito? Então t de x1 é igual a t de x2, se e somente se x1 é igual a x2, tá? É porque aqui, quando eu estou lidando com o t, né, transformação linear, eu geralmente não faço esse tipo de notação aqui, né? Porque quando a gente está lidando com funções, a gente escreve então como se fosse o y, uma variável independente, né? Quer dizer, o x é variável independente, o y é dependente, né? Quando está lidando com transformações lineares, a gente não faz essa interpretação, né? Por isso que geralmente eu denoto os elementos do espaço vetorial por x e y, tá? Mas para gerar menos confusão ou não gerar confusão, né? Eu posso pensar em termos de x1 e x2 aqui. E em termos práticos, o que eu digo é o seguinte, tem um critério muito simples, pelo menos quando a gente está lidando com funções, né? Que se você está aqui com a função, né? E se a função, por exemplo, uma função desse tipo, por que eu sei que ela é não injetiva, né? Porque quando eu traço uma paralela aqui em qualquer não, mas por exemplo aqui, né? Ó, eu teria três elementos aqui com a mesma imagem, né? Então, para ser injetiva, eu só posso ter coisas assim, né? Ou então pode ser até um crescimento linear assim, mas quando eu cruzar esse gráfico aqui, eu não posso ter mais de um ponto aqui tendo intersecção com esse gráfico na paralela em qualquer nível, tá? Ó, aqui já seria suficiente para eu dizer que ela não é injetiva, tá certo? E aí, para a gente finalizar essa aula, tem a outra definição aqui, né? Que é a definição de, vou botar assim, T é sobrejetiva, tá? Sobrejetiva, né? Porque a gente viu que, por exemplo, né? Se esse é o meu conjunto E e esse é o meu conjunto F,
a minha imagem aqui, ela geralmente é um subconjunto, né? A imagem da T, a imagem aqui da T, ela é um subconjunto desse conjunto F, né? Então, todos os elementos do E ali vão ser trazidos para dentro desse conjunto aqui, né? Através da T, tá certo? E a gente sabe que pode ter elementos aqui que não recebem, né, nenhuma correspondência, tá? Não tem nenhum elemento aqui nesse conjunto E que, por exemplo, vá corresponder a esse ponto aqui, né? Tudo bem, não tem problema, né? Então a gente sabe que na verdade a imagem de T ela está contida em F. Não necessariamente ela é igual a F, né? Mas se isso ocorrer, T é sobrejetiva se a imagem de T ela for igual a F, tá certo? Então nesse caso aqui, por exemplo, essa T não seria sobrejetiva, né? Porque a imagem está só aqui, ó, mas eu tenho um elemento aqui em F que não está lá na imagem. Então, nesse caso aqui, T não é sobrejetiva, né? Não é sobre. Geralmente a gente chama de sobre, tá certo? Então, para ser uma definição formal, né? T é sobrejetiva, uma outra possibilidade, né? T é sobrejetiva, né? É sobre se para todo, eu vou chamar assim, y pertencente a f, existe x pertencente a e, tal que t de x é igual a y. Tá? Aí sim, estou dizendo que para esse elemento aqui, para esse elemento y, né, agora eu estou chamando ele de y, né, eu encontro alguém aqui em e de tal forma que esse aqui ele vai ser levado a esse elemento aqui. Tá? Então, ela é nesse caso sobrejetiva. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui vou pegar esse exemplo de novo aqui para mostrar que essa função também ela não é sobrejetiva, né? Então, olha a sua definição. Eu peguei uma f, né, de R em R, né? R em R. E eu estou dizendo que a f de x ela é igual a x ao quadrado, né? Então, quando eu faço o gráfico aqui, eu noto que o meu gráfico, né, é uma parábola que o ponto mínimo dessa parábola é aqui no zero, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu for fazer a imagem de f aqui, a imagem de f, ela é x, tal que x é maior ou igual que zero, né? X pertencente aos reais, né? Tal que x é maior ou igual que zero. Por quê? Porque tudo bem, né? Como essa parábola vai para mais infinito, qualquer valor aqui positivo, eu vou achar alguém aqui, né? Alguém no ponto, no conjunto de saída aqui, no E de saída, né? Que faz corresponder a um ponto aqui no conjunto de chegada, desde que esse ponto aqui seja positivo, né? O problema é esse aqui, porque a gente sabe que menos 2 ele pertence ao conjunto dos reais, né? Então o número menos 2 está no contradomínio, só que eu não acho ninguém aqui no x, né? De tal forma que esse aqui, ele seja a imagem, esse menos 2 aqui seja a imagem desse x ao quadrado, porque qualquer ponto que eu tome aqui, ou aqui também, né, mesmo que eu tome pontos negativos aqui, eles, em vez de serem levados aqui para baixo, eles são levados aqui para cima, né? Então, vocês notam o seguinte, essa função aqui, ela não é sobrejetiva, tá certo? Ela não é sobrejetiva, né? E já aquela função, né, se eu tomar algo assim, f de RR, né, f de x igual a
eu tinha tomado, era 3x mais 1, né? Aí tudo bem, né? Porque, inclusive, a gente sabe, né, que o gráfico dessa função aqui, né, ela vai, quando x é 0, né, ela vai passar aqui pelo 1, inclinação 3, né? Ela vai ser algo assim. E aí, qualquer x que eu tome aqui, ela também, por exemplo, esse valor aqui, né? Se eu quiser, tá, será que tem alguém aqui que em x, né? É só tomar um x aqui, ó, que ele vai efetivamente me levar a esse valor, né? Se for um valor aqui, né? Um valor aqui, né? Então, eu alcanço esse valor, tá? Então essa é a minha aplicação, né? Seria uma aplicação sobrejetiva, né? Não necessariamente, isso aqui não é uma aplicação, depois eu explico por quê, tá? Mas aqui eu estou usando funções porque a gente vai precisar desse conceito logo em seguida, tá? E aí, só para finalizar mesmo, a gente tem ter bijetiva, né? Bijetiva ou bijetora, né? Ou bijetora, tá? Então é quando ela injetora ou injetiva, né? E T é sobrejetora ou sobrejetora, né? Sobrejetora, isso. Então isso aqui ela vai ser também bijetora, tá? Mas aí a gente vê isso na próxima aula, porque isso tem implicações, tá? Essa classificação aqui, ela tem implicações importantes em relação a uma série de coisas que a gente vai fazer, tá? Por exemplo, só para lembrá-los, né? Porque um conceito muito importante que a gente tem lá em cálculo, não só em cálculo como aqui também, né, em álgebra linear, e que é muito útil em economia, é quando, por exemplo, você tem uma função, né, você tem uma f aqui, e aí você quer saber se existe a função inversa, tá certo? Se existe a f menos 1, né? E a gente sabe que vai existir a f menos 1, a função inversa, só quando a f é bijetora, tá certo? Ela precisa ser, então, injetora, sobrejetora, para existir uma inversa. Em termos de aplicação linear é a mesma coisa, tá certo? E isso aqui é importantíssimo em termos de economia, tá? Você muitas vezes precisa estar trabalhando com uma função que exista a inversa dela, tá bom? Então é por isso que a gente vai tá tratando disso aqui, tá bom? Mas então é isso, obrigado.